Sejam todos muito bem-vindos ao Varal de Histórias. Hoje eu vou contar uma história de uma menina que tinha sentimentos coloridos. E pra gente começar, se inscreva no canal e também deixe um joinha para mim. Vamos lá descobrir que cores são essas, que sentimentos eram esses. A menina sentia uma dor azul todos os dias, ali pelas 5 horas da tarde. Não era uma dor tão grande, dessas de puxar o choro para fora. Era só uma dorzinha, bem azul. Mas acharam que era maluquice. Dor não tem cor. Mas como a dor azul não passava, começaram a achar que ela doía mesmo. Levaram a menina a todos os médicos do mundo. Fizeram todo tipo de exame, mas ninguém descobria o que era aquilo. A dor azul não queria nem saber. Ia e vinha, sempre na mesma hora. Os anos foram passando e a dor azul continuava colorindo as tardes da menina. Só as tardes. De manhã, ela sentia uma saudade lilás. E de noite, um desejo prata, que ela não sabia bem de quê. A menina cresceu. Um dia, ela conheceu um rapaz que sentia uma vontade violenta de espirrar. Os dois se gostaram, um gostar laranja, que foi se avermelhando sem parar, até que se casaram. Se casaram numa noite dourada de alegria, cheia de luzinhas amarelas de paixão. 1 ano depois, numa madrugada de cheiros cor-de-rosa, ela teve uma filhinha e nunca tinha sentido um carinho tão verde em toda a sua vida. A filha da menina, quando cresceu, herdou a vontade violeta de espirrar do pai e o desejo prateado da mãe. A dor azul nunca mais apareceu. A menina, que já é uma mulher, descobriu o nome da dor azul: desassossego. E esse desassossego, em língua de gente grande, queria dizer assim: como será que vai ser a minha vida daqui para frente? E quais são as cores da sua vida? Quando você está brincando, quando você recebe um abraço bem gostoso do papai e da mamãe, quando você se encontra com seus amigos para brincar. Ah, que cores serão essas? Gostou da história? Se inscreva no canal. Bom, pessoal, então hoje a gente vai dar sequência à nossa atividade do Enigma, certo? Façam a data aí no livro, por favor. Hoje é dia 7/7. Façam o nome de vocês. E depois também vocês vão, na verdade, fazer essa atividade no caderno, tá? Mas deixem a data no livro e mandem a foto também, tá? Porque aqui fica bem registradinho que é a aula 9, tá? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai escrever com sua dupla, então, na verdade, vocês fizeram sozinho, né? O enigma a ser inserido no conto A Camponesinha Sagaz. Então, eu falei com vocês na segunda-feira, né, que o enigma que vocês criassem ia ser a continuação do texto de vocês, certo? Então, vocês mandaram esse enigma para nós, né, para mim e para a dona Sagiane, nós corrigimos, devolvemos. O que vocês vão fazer hoje? Lá no caderno, vocês façam a data, né? A data de hoje, e vocês vão escrever agora, com a correção certinho, esse enigma no caderno, ok? E aí, então, vocês têm o texto que vocês fizeram, façam a data de hoje, e escrevam somente a parte do enigma, ok? Só que vocês vão escrever a parte do enigma, mas olha só a questão 2. Ao terminar, leia o texto inteiro, ou seja, vocês vão ler o texto de vocês desde o início lá que vocês fizeram com a Sagiane, tá bom? Então, vocês vão ler aquele pedaço que vocês fizeram com a professora, depois vocês vão ler o pedaço que vocês terminaram e depois, na sequência, vai ler o enigma, certo? Vão ler, então, esse texto desde o início até o final do enigma que vocês criaram, tá? Ao terminar, leia o texto inteiro,
Verifique se precisa de ajustes e comece a ensaiar a leitura em voz alta com sua dupla. Então, pessoal, vocês vão fazer essa leitura, por quê? Porque depois, no outro momento, vai ter uma aula em que vocês vão ter que estar enviando, então, um vídeo ou um áudio da leitura, tá? Mas não é o que vocês vão fazer hoje. Hoje, na aula 9, vocês apenas vão escrever o enigma no caderno, tá? Tirar foto do caderno, mandar pra gente. E vocês vão fazer a leitura do texto de vocês desde o início. Porque nessa leitura vocês vão ver se está fazendo sentido, ok? Tudo. E vão fazer um ensaio para a leitura, tá bom? Aqui diz assim, ó. Lembre-se das dicas fornecidas na sequência didática 1. Então, vamos lá relembrar essas dicas? Então, vamos lá para a gente relembrar. A primeira dica era manter um bom tom de voz. Porque se você lê muito baixo, com a cabeça baixa, com o livro na frente do rosto, e a sua voz não fica num tom bom, é muito desconfortável para quem está ouvindo. Por quê? Porque não dá para ouvir, simplesmente não dá para ouvir. E cuidado também, às vezes começa num tom, às vezes começa lendo alto e vai diminuindo, até chegar no final do texto, não é possível ouvir, né? Então, tomar um cuidado aí, não pode ser uma voz muito baixinha, ok? Segundo, cuidado com a entonação. O que é isso, pessoal? Por exemplo, se é uma pergunta, eu não posso ler sem que minha voz tenha o tom de voz de pergunta, né? Por exemplo, eu vou dizer assim, você já tomou café da manhã hoje? Eu não posso falar assim, você já tomou café da manhã hoje? Vai ficar uma afirmação, não vai ficar uma pergunta, então tem que ter o tom de pergunta, né? Por exemplo, se ela levou um susto, você tem que fazer e ela disse alguma coisa no susto, você tem que fazer um tom de voz de assustado, certo? Então, a sua voz tem que condizer com o que está sendo narrado, certo? Depois, respeite a pontuação, certo? Porque se você não respeita a pontuação, não dá para entender o texto, certo? Onde tem vírgula, tem que ser feita uma pausa. Como eu falei agora do ponto de interrogação, a voz tem que sair em tom de pergunta. Se tem um ponto de exclamação, você tem que mudar um pouco o tom de voz. Ponto final, também fazer uma pausa. Não pode sair lendo o texto corrido, sem respeitar pontuação nenhuma, porque o texto não fica claro, não dá para entender. E fazer um ensaio antes, né? Então, se já pegar e gravar a primeira vez, provavelmente você vai engasgar alguma palavra, vai errar alguma coisa, vai ter que começar a gravar de novo. Então, não vale a pena. Tem que fazer um ensaio antes, conhecer todo o texto, lembrar todo o texto para você poder fazer uma leitura, né, sem estar enroscando, sem estar cometendo nenhum erro, certo? Porque aí a leitura fica fluida, fica fluente, certo? Fica mais bonito, tá? Mas lembrando, hoje vocês não vão enviar a leitura de nada para nós. Hoje a atividade que vocês vão enviar para nós de língua portuguesa é a foto do enigma copiado no caderno de vocês, ok? A aula hoje sugere um treino de leitura, ok? E o treino não precisa mandar pra gente, manda só a foto da atividade, ok? Então é isso, pessoal. Agora a gente vai para matemática, tá bom? Um beijo. Bom, pessoal, hoje na nossa aula de matemática a gente vai então aí fazer uma recapitulação da unidade, tá? Umas questõezinhas para vocês responderem, tá bom? Façam a data, pessoal. Ó, hoje é dia 7, né? Hoje é dia 7/7, tá? Façam aí o nome de vocês, tá bom? Então, vamos lá? Aqui vocês vão ter 1, 2, 3, 4, virando aqui. Vocês vão ter a questão 5, a questão 6 e a questão 7. Aqui também, pessoal, eu preciso da data, tá? Hoje é dia 7/7, ok? Eu preciso da data nas duas folhas, tá bom? Vocês têm aí, pessoal, 7 questões de múltipla escolha. O que isso quer dizer? Vocês vão ler, resolver e marcar a resposta que vocês encontraram, certo? Vamos ver cada uma? Primeira, para compor o número. Então, é composição. 618. Vocês vão ver em qual alternativa aqui, que juntando as somas que se pede, o resultado, o número vai ser 618, ok? Muito facinho, né? 2. Considere os números
2.314, 3.214, 2.354, 3.254. Dispondo esses números em ordem crescente. Lembra que eu falei o que é ordem crescente? Crescente é igual a gente que cresce, né? Nasce pequeno, nasce bem pequeno e vai ficando maior. Então, a lista de vocês, a alternativa que vocês marcarem vai ser aquela que nasce pequena e cada número que vem em seguida, ele é um pouco maior, ok? 3. Para decompor. Olha só, pessoal. Peraí, aqui no primeiro a gente leu compor. Aqui a gente leu decompor. Por quê? Porque aqui o número estava decomposto. Para montar esse número, o que você precisaria aqui para montar ele? Aqui está o contrário, o número. Aqui você já tem o número montado, ó. Aqui não estava montado o número, estava só ele por extenso. Aqui vocês têm o número montado já. E está perguntando em qual delas ele está decomposto corretamente. O raciocínio é o mesmo. Em qual delas o resultado da expressão equivale a esse número aqui, certo? 4. Ana demora 30 minutos para chegar à escola. Quando saiu de casa, seu relógio marcava o seguinte horário, ok? Lembra lá da continha? Hora, minuto. Você vai ter que pegar essa hora e somar quanto? Somar 30 minutos, ok? Certo? Então, vamos lá. E aqui vocês vão marcar a resposta. Na outra página, tem mais 3 questãozinhas, ó. Um supermercado tinha em seu estoque 285 pacotes de macarrão, ok? Então, esse é o valor que tinha. Comprou mais 176. Comprou, aumentou, juntou o que tinha com o que comprou, certo? E aí, ele tinha um tanto, comprou mais esse tanto e ficou com um certo tanto que vocês vão descobrir. Depois desse tanto que vocês descobriram, ele vendeu 85. Então, ele deixou de ter 85. E aí, vocês vão marcar, então, com quanto ele ficou no final, ok? 6. O terceiro trimestre, certo? Vocês já responderam a pergunta sobre o segundo. Agora é o terceiro. Lembra, cada trimestre é um grupinho de 3 meses. Então, vocês vão ter o quê? 3 meses, primeiro. Os outros 3 meses, segundo trimestre. Os outros 3 meses, que é o terceiro trimestre. E vocês vão dizer quais são esses meses, ok? Quantos dias há no terceiro trimestre? O que vocês vão fazer? Vocês vão ver no calendário. Os meses que vocês encontraram aqui, do terceiro, vocês vão ver o tanto de dia que tem cada mês e vai somar a quantidade de dias dos 3 meses. E aí marcar a resposta correta, tá bom? Então é isso, pessoal. A tia comentou só superficialmente que a tia quer ver o raciocínio de vocês, ok? E é isso. Resolve, marca aí o xizinho e manda pra gente. Atenção, pessoal. Os probleminhas que requer conta, deixa a conta visível, tá? Deixa a conta aqui, bem visível pra gente poder ver a conta que vocês fizeram, tá bom? Um beijo. Pessoal, hoje na nossa aula de história, nós vamos fazer uma recapitulação da unidade que a gente trabalhou, tá bom? Coloquem a data aí, por favor. Hoje é dia 7/7. Coloca o nome de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Você leu sobre a fundação de vilas e cidades no Brasil. Também estudou sobre a administração política desses núcleos urbanos e sobre a população que neles vivia nos primeiros séculos. Organize uma linha do tempo. Isso aqui vocês não vão fazer, tá, pessoal? Vocês só vão responder as perguntas que estão no livro, ok? Então, vamos para 2. Escreva o nome da cidade fundada no mesmo ano da criação do governo geral. Olha só, onde que vocês vão encontrar isso aqui, pessoal? Ó, vocês vão voltando aqui. Olha aqui, o governo das vilas e cidades no Brasil colonial, certo? Aqui vocês vão encontrar a pergunta 2, tá? Nesse texto vocês vão encontrar qual foi a cidade que foi fundada no mesmo ano da criação do governo geral, ok? Vamos lá. A 3, escreva os nomes de 2 vilas fundadas antes do governo geral. Aqui vocês vão ter a data do governo geral. Virando aqui, vocês vão ter várias outras cidades. É só vocês olharem que data que foi fundada aqui e pegar 2 que foram fundadas antes e pôr o nome, ok? Vamos lá, vamos para 4?
Escreva o nome de 2 vilas fundadas após a criação do governo geral. Vocês vão na mesma tabelinha, ok? Aqui vocês vão ter a data do governo geral. Aqui vocês vão pegar, então, 2 depois disso para responder, então, a 4, tá? 5. Escreva o nome de uma vila localizada no litoral e de uma localizada no interior, certo? Então, vamos lá, pessoal, ó. Localizada no litoral, vocês têm várias durante o texto, tá? Depois, olha só, cidades e vilas coloniais. Então, aqui vocês vão ter as que foram fundadas no litoral e mais adiante no texto, as que foram fundadas no interior. Nesse texto aqui, vocês vão encontrar, tá? E aí, vocês vão marcar aqui, uma só de cada, tá? 6. Em qual século foi criado o governo geral? Então, olha só, aqui está dizendo quando foi criado o governo geral, ó. 1549. Lembra do macete que eu ensinei para vocês? Olha só, 1549, tá? Você circula os 2 últimos. Se não for 0, você soma 1. 15 mais 1, 16. E como é que eu faço o 16? 10, que é o X, com mais 5, que é o V, com mais 1, que é o I, ok? Então, essa aqui eu já deixei respondida para vocês. 7. Em qual século foi construída a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos? Vocês têm o texto aqui, ó, quer ver? Voltando um pouquinho, vocês têm aqui o texto, ó. E aqui nesse texto, então, vocês vão descobrir quando é que foi feito esse prédio, tá? Vocês vão ter a data e aí usa o mesmo macete, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem aí definir esse século para mim. 8. Qual período da história do Brasil você estudou? Então, olha só, eu tenho o Brasil colônia, o Brasil império e o Brasil república. Qual dos 3 a gente estudou? Olha lá, arquitetura colonial, a vida na cidade colonial, certo? As cidades e as vilas coloniais. Então, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Certo, pessoal? Qual que é o período, né? Se é o Brasil colonial, certo? Muito facinho, né, gente? Então, é isso. Qualquer coisa, também pode perguntar. Beijo para vocês.